Tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Edaldo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, chamados e testemunhos, juntamente com uma convidada especial, que é a Gislaine Mancilha, que ela é da Igreja Aliança Cristiana e Missioneira, nossa conterrânea daqui da cidade de Rivera. E ela já está aqui na live aí. Vai ser uma bênção de Deus a nossa conversa. Persona, a presença de Deus. Te mandei convite para te poder participar. Vamos ver. Apareceu. Só virar a câmera. Vamos ver. Agora sim. Vamos ver se... Buenas tardes. Vamos ver se tu consegue me ouvir e se consegue me ver. Consegue? As duas coisas. As duas coisas, os dois conseguem. Isso que é o mais importante. Então, o primeiro momento é para nós se ajustar e se organizar. Mas o mais importante é que os dois já estão prontos e organizados. Né? Tanto com o meu cenário aqui... Me escucho também. Eu escuto. Não, eu me escuto também, minha voz. Você consegue me ouvir? Eu escuto a sua voz. Eu consigo ouvir. Tá, mas também escuto minha voz. Consegue me ouvir? Sim, sim. E eu consigo também. Os dois conseguem. Então, esses primeiros minutos é mais para a gente se organizar. Como a gente se organizou, só vamos mandar para umas pessoas a live, dentro do horário, né, proposto. Eu vou falar uns minutos, aí quando eu terminar de falar, eu passo a palavra para ti começar. Perfeito. Então, primeiramente, boa tarde a todos vocês aí, que vão já aparecer na live. E agora, nesse exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, chamados testemunhos. Nesta tarde de terça-feira, dia 17 de março de 2026, é a 23ª live que eu faço. E hoje temos uma comunidade especial, uma serva de Deus, a irmã Gislaine. Vamos conhecer a sua história de vida, o seu testemunho, seu chamado. E ela aceitou o convite e estava vendo nas redes sociais dela que Deus usa bastante ela nas redes sociais, através de um livro. 101 perguntas difíceis, que tem um autor chamado Lucas. Aí, ó, pode mostrar. E achei muito interessante esse livro. Não tenho ainda esse livro, mas eu dei uma pesquisada por fora. E primeiramente vamos conhecer a vida dela. Vamos conhecer o seu testemunho. E como é que Deus tocou na vida dela para ser usada nas redes sociais. Né? Acho muito interessante, né? Que esse livro aborda diversos assuntos que muitas das vezes a gente não acha, não te procura no Google, não te procura num chat GPT. Às vezes a gente não acha as respostas. E nesse livro aí que você tem, provavelmente você já busca, medita e com certeza extrai conhecimento. E essa tarde nós vamos compartilhar os conhecimentos um para o outro. E para vocês aí que vão assistir ou que vão assistir depois a nossa live. Então, nós vamos começar tranquilamente. Tava vendo aqui, o congrega, né, na Igreja Aliança Cristiana e Missioneira e tem um grupo de jovens. Sim. Jovens ACM Centro. Eu estava agora em Rivera, provável... Eu não sei se é perto do terminal de Rivera, a parada de ônibus que tem ali. Sim, dentro de todo ali perto. Ali perto, eu estava por ali. Estava indo umas lojas, comprando, saindo. Então, provavelmente seja ali perto. Entendo. Então, é uma igreja muito abençoada por Deus e tem bastante jovens. Isso é o mais importante. Então, vamos começar, então. Aproveitar esse tempo aí que nós temos. Te perguntar, Gislaine, para te contar um pouco da tua história, do teu testemunho. Como era a tua vida antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus? O que tu pode falar para a gente nessa tarde? Bueno, en primer lugar agradecer por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo mi testimonio. Amén. Es la primera vez que hago un video con mi testimonio también, porque siempre mi testimonio lo di en grupos pequeños, en grupo de amigos y todo lo demás, pasando, ¿no? Conocimientos como comentabas vos. Bueno, todo comenzó, voy a hablar un poquito sobre mi infancia, mi adolescencia y después de mi juventud.
que fue donde realmente me convertí. ¿tá? Vengo de una familia que no era cristiana, ahora gracias a Dios todos somos. Este, mi infancia fue humilde, todavía seguimos en una vida humilde. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo era niña. ¿tá? Somos 5 hermanas, somos 4 hermanas y un hermano mayor. ¿tá? Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo era una niña. Ellos no se hablaron más, nosotros nos veíamos re poco con mi padre. Bueno, se cortó la relación, ¿no? Como que mi padre tenía la vida de él, nosotros acá, mi madre nos crió sola a nosotras. ¿tá? Yo busqué a mi padre de grande porque habían cosas que quería resolver con él. Por más que él no nos haya ayudado económicamente, que no haya estado 100% presente para nosotras, es mi padre, es nuestro padre, y uno tiene que perdonar para que el Señor nos perdone también. Entonces es súper importante eso, el tema del perdón también, ¿no? Entonces yo busco a mi padre de grande, hoy en día, gracias a Dios, tenemos una buena relación, él también se congrega, ahora no me acuerdo bien la iglesia que él se congrega, pero yo tuve la necesidad de hablar frente a frente, cara a cara con él y decirle, te perdono, no, es mi padre, no vas a dejar de ser mi padre, pero bueno, hoy gracias a Dios tengo una relación bastante bien con él. Cuando yo lo busqué, no le comenté a mi madre claramente se enojó un poco conmigo, ¿no? Porque yo lo había buscado, porque quería tener una relación con mi padre, y bueno, fue todo un tema, pero hoy gracias a Dios mi madre ya lo toma con tranquilidad porque es mi padre, o sea, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Ya somos todos adultos, gracias a Dios. Y bueno, después de mi adolescencia un poquito fui muy rebelde con mi madre, ¿tá? En mi adolescencia sí fui bastante rebelde, yo vivía los fines de semana, la semana, esperando el fin de semana para salir, conocí el boliche, el baile, conocí el cigarrillo, conocí la bebida. Entonces todo eso era un lugar tan vicioso, donde yo me vicié en eso, que creía que la vida era eso. ¿ah? Entonces, hasta los 18 años, sí, hasta los 18 fue donde tuve un choque de realidad, que en mi familia perdí muchos familiares. ¿tá? Eh, mi hermana se embarazó en el año 2017, fallecieron 4 parientes míos muy cercanos. ¿tá? Entonces ese fue el choque de realidad que me llamó para la realidad. O sea, el Señor ya me estaba llamando hacía ratos, porque también fui una joven donde no me encajaba en ningún grupo. En el liceo, en la escuela, iba para un grupo, no, acá no es, iba para otro, no, acá tampoco. O sea, a ninguno de esos grupos me encajaba yo. Entonces siempre en esa constante búsqueda, ¿no? De cuál es mi grupo, dónde debo estar. Y siempre era adentro de la iglesia donde yo todavía no conocía al Señor. Entonces, Glória a Deus. amén. Amém. Bueno, después está mi juventud, que fue esa. Después, donde estaba en la pérdida de mis familiares. Fallece. Mi hermana se embaraza en el 2017, el bebé nace prematuro con 7 meses y creo que en menos de un mes no aguanta, no resiste y fallece. ¿tá? El bebé fallece. Era mi sobrino. Bueno, después se pasó, eso fue en septiembre. ¿tá? Días después fallece mi tío, el esposo de mi tía por parte de mamá. ¿tá? Eran jóvenes, mi tía tenía 38 y él 40. ¿tá? Eso todo fue en el año 2017. En septiembre fue que falleció el bebé de mi hermana, fallece mi tío y al mes fallece mi tía también. ¿tá? Ellos eran casados, fallecieron los dos. Y en diciembre fallece otro tío que es era mi hermano de mi mamá. ¿tá? Entonces, para resumir un poquito, y mi tía y mi tío, mi tía por parte de mi madre y mi tío, ellos tenían 2 hijos, tuvieron 2 hijos, ¿tá? Donde en aquel tiempo el más chiquito tenía 4 y el mayor tenía 13 años, ¿tá? Donde nosotros nos quedamos con ellos. O sea, Dios ya tenía ese propósito para la vida de ellos y para nuestra vida. Porque el pequeñito de 4 años le decía a mi hermana, la que perdió el bebé, le decía, vos vas a ser mi mamá y mi mamá va a ser mamá de tu hijo. Y en ese tiempo nosotros nos mirábamos y muchas veces hasta nos reíamos, ¿no? Que decíamos, pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué?
pero en realidad el Señor ya nos estaba avisando a través de ese niño, ¿no? De lo que iba a pasar, de lo que venía más adelante. Y considero yo también que el Señor hizo con que todos esos fallecimientos ocurrieran en un año solo para que el impacto no fuera más peor de lo que fue, porque estuvimos mucho tiempo en luto, este, pero hoy en día, gracias a Dios, es un testimonio también, porque uno los años van pasando y vos te vas dando cuenta cómo cada familia eh, eh, se mueve diferente, ¿no? Cuando se trata del luto. Entonces, me parece que nosotros sufrimos bastante. Hoy en día, bueno, los chiquilines, el chiquilín, el más pequeño tiene 13 años y el más grande tiene 20. El más pequeño ahora empezó la UTU y el más grande cumplió 18 y se fue de casa, se fue de acá. Ellos vivían acá al lado de casa y entonces ya teníamos esa hermandad, digamos así, y ya nos conocíamos desde niños, entonces quedamos ahí. Y entonces el más grande cumplió 18, decidió irse de casa y en esa ida de él quiso buscar otra situación de vida, donde hoy actualmente está preso de libertad, está no sé cómo se dice allá, en el Carancho, está Caramba, em cárcel casa. en Carancho, claro, está encarcelado. Bueno, una decisión que él tomó, pero nosotros tenemos la esperanza, nosotros lo vamos a visitar, los jueves son de las 8 de la mañana, creo, hasta un poquito antes de las 4. Siempre que podemos vamos a ir a verlo porque somos la familia que él tiene, así como él, como el chiquito, somos la familia que ellos tienen. Entonces siempre tratamos de estar ahí presente con él para que él sepa que él tiene un Dios que lo sigue, que lo ayuda, ¿no? Porque es una situación bastante difícil en la que él se encuentra, pero nosotros no podemos desistir porque ¿quién somos para juzgar, ¿no? Una decisión que él ha tomado. Entonces siempre que podemos vamos a visitarlo. Y hoy actualmente tiene 20 años. Que interessante o teu testemunho, né? E eu vou falar em tópicos, né? Lá no início, tu teve a separação dos pais, vamos dizer assim, que durante a sua adolescência tu não se encaixava em nenhum grupo, vamos dizer assim, na escola, e se encontrou quando tu foi numa igreja, em comunhão, provavelmente em culto de jovens, né? E se encontrou com Deus ali. E aí depois começou a falecer vários parentes, familiares seus. Falecia um, aconteceu com outro, né? E com certeza é uma dor que não é fácil de sair, né? Quem quer perder um parente, quem quer perder um familiar? Ninguém, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? O Senhor sabe de tudo. Aí depois aconteceu ali uma pessoa, né? Escolheu um caminho, não é um caminho, né? Vamos dizer assim, escolheu o seu destino, mas não define a sua vida. Né? Como vocês oram, vocês buscam e quando possível vocês visitam essa pessoa, né? Para mostrar o caminho de Deus, falar do amor de Jesus, pregar a palavra. Né? Então eu digo assim, desses tópicos pelo que eu vi, é um testemunho e é uma vida que a gente vai construindo. Né? Primeiro, a separação dos pais não é fácil, né? Mas eles escolheram e tudo bem, né? Existe o livre-arbítrio, cada um escolhe a vida que quiser, entende? E aí você foi buscando, você foi crescendo. Aí pela adolescência, você ia para um grupo de amigos, não se enquadrava. Ia para outro grupo de pessoas e não conseguia se dar bem. Ia para outro grupo e tentava se relacionar e não se encaixava aquele grupo. Entende? Parece que na vida nós temos que se encaixar em grupos para poderem ser aceitos. Mas se for diante de Deus, diante do que nós cremos, Jesus não coloca acepção de pessoas. Jesus não exclui, mas ele inclui na sua presença todos nós, todos que somos pecadores, todos que somos falhos. E na vida nós vamos ali na nossa adolescência, principalmente na escola, que todo mundo já passou. Tu vai para um grupo, não se dá bem. Até que tu consegue se dar bem em algum grupo. Só que depende das companhias, depende dessas influências. Será que elas vão te levar para um caminho de bem ou vão te levar para um caminho do mal? Geralmente, companhias que venham agregar na sua vida, não somente num papo, num rolê, num passeio, mas sim na nossa vida, né? Que venham influenciar nós, tanto nos dias bons, tanto nos dias difíceis.
E depois aconteceu, pelo que tu falou, falecimentos de familiares. Um atrás do outro. Uhum. Mas a gente não pode perder a fé, entende? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu sempre digo assim. Mas o amanhã pertence a Deus. Mas a Amém. gente estiver brindados, revestidos na presença de Deus. Né? Para que Uhum. a gente possa, quando a gente partir, a gente venha partir salvo. A gente partir, ter o nosso nome escrito no livro da vida. E deixando um legado para as pessoas. Né? Que a gente construa uma vida e deixe um legado para a sociedade, para as Uhum. pessoas. E não é fácil construir um legado, construir uma vida, construir uma história. Pois muitos querem a vida fácil. Só que o Ah. que vem fácil, vai fácil. Mas os que preferem a porta estreita, existem duas portas na Bíblia, Uhum. para você que está ouvindo. A porta estreita e a porta larga. E a maioria escolhe a porta larga. Por quê? Porque a porta larga é mais fácil, é Mais mais fácil. confortável, é que a maioria vai, tem incentivo a ir. Só que muitas das vezes, dependendo da consequência, vai te levar um caminho de ruína. Um caminho ruim. Só que a gente não percebe, só percebe quando aconteceu. Só quando aconteceu. Quando tu percebe, pá, fiz uma escolha ruim. Mas não é o Uhum. fim da vida. Eu digo para você nessa tarde. Né? O inimigo da nossa vida, que é o diabo, falo bem assim, né? Ele quer colocar um ponto final. Mas não, que Deus quer colocar uma vírgula e escrever mais parágrafos da sua história. E para isso, nós precisamos o quê? Crer no Senhor, buscar a Deus, buscar na oração. E mesmo no mundo de aflições, tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo por nós. Amém. E como a irmã Gislane falou, viveu diferentes cenários da vida dela, até chegar aqui. Então, até onde nós chegamos, estamos aqui, nada é fácil. Mas eu digo, cada um tem um fardo e carrega a sua cruz para poder seguir. Uhum. E às vezes as pessoas só nos conhecem pela boa aparência, mas não sabem os bastidores. Ah, só pelo nome. Mas quero ver o dia a dia, porque não é fácil o dia a dia. Mas precisamos o quê? Dobrar nossos joelhos, clamar a Deus, e Ele vai nos responder no secreto. Então, para você ir, estou passando por alguma coisa, estou vivendo um luto. A gente precisa continuar. A gente não pode desistir. Deus quer escrever uma história. E o adversário, que é o inimigo, quer colocar um ponto final. Mas não. Uhum. Né? Mas que a gente continue escrevendo a nossa história com Deus. Para que a nossa vida vai ser uma vida abençoada. Não uma vida fácil. Mas uma vida com vitória e com a certeza que Deus vai estar conosco. Amém. Todos os dias da nossa vida. Nos dias bons ou difíceis. Amém? Que Amém. maravilha. Perguntar para ela e mandar um abraço aqui para a Mirka, minha colega, e a Tainá e o Vinícius Gonzalez. Deus abençoe todos vocês. Em que momento da tua caminhada você percebeu que Deus tinha um chamado específico para a sua vida? Em qual momento você percebeu que você tinha um chamado de Deus na sua vida? Pode tomar água. Vamos tomar água, se Perdón. hidratar. É muito bom. Es todo muy Precisamos. reciente. Sim. Les puedo decir que es todo muy reciente, esto del llamado que sentí. Esto fue todo el año pasado que empecé con los videos, que fueron 3 meses directos antes de empezar a hacer los videos en constante oración, ¿no? Porque una cosa es cuando uno tiene eso adentro de uno, pero no sabemos si es la voluntad del Señor. Bueno, voy porque mi emoción me dice que vaya o porque el Señor quiere que vaya. Entonces, me costó 3 meses estando en constante oración, a ver si empezaba el tema de la presentación de todo de este libro. Pode Justamente mostrar. lo que el Señor me decía era, predique el Evangelio, cuéntale a los demás de Jesús, habla de Jesús a los demás. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Por qué? O sea, muchas preguntas me hice antes de empezar con los videos y todo lo demás. A principio intenté hacer una vez al mes los videos, pero no me dio por un tema de tiempo. No pude hacer una vez a la semana. Pero bueno, ahora quiero seguir haciendo los videos porque cuando iba a grabar nuevamente me quedé con poco espacio en mi celular, entonces tuve que pasarle a la computadora todo y después está, por un tema de tiempo, como te digo, la vida, el cotidiano, la correría, ¿no? Verdade, é uma Entonces no, correria, né?
É o dia a No dia. pude seguir grabando, pero ahora para la semana que viene, si Dios quiere, ahí sí estaré presentando nuevamente algunas otras preguntas. Son 10 categorías en este libro. Y cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Dios, cuando se trata de Jesucristo, no podemos guardarnos solo para nosotros. Porque si Dios hizo un milagro con mi vida, Dios transformó mi vida, ¿por qué no puede transformar la de otra persona? ¿No? Muchas personas no vienen al Evangelio justamente por eso, por el pasado que tienen, pero desconocen lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El propósito de Dios es maravilloso. Nunca me imaginé yo, estando acá sentada, leyendo la palabra. Fue todo un proceso, fue difícil, es difícil ser cristiano, pero vale la pena, porque el mundo, o sea, sabemos que no hay nada nuevo debajo del sol, pero esto se va a terminar, este mundo se va a terminar, nosotros nos vamos a terminar, nos morimos. Mucha gente dice, ¿será que existe el infierno? ¿Será que existe el cielo? Yo no quiero arriesgar, más vale seguir una doctrina, la palabra, más vale seguir con Jesucristo, porque sin Él nada somos, nada podemos hacer. Entonces más vale, yo no quiero arriesgar de que no exista y que yo no haga, bueno, prefiero hacerlo y si existe, existe, que uno tiene la convicción que sí existe por la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Y entonces cuando se trata del Evangelio uno no puede ser introvertido y sí tenemos que ser extrovertidos, ¿no? Porque el Evangelio todos tienen que conocer a Jesucristo. Entonces, y también vivir una vida cristiana dando pasos de fe todos los días, dando pasos, porque somos testimonios andantes, ¿no? Que el otro te mire y a mí me ha pasado muchas veces que personas que no sabían que yo era cristiana me preguntaban, vos tenés algo diferente, vos vas a una iglesia, vos te congregás, vos esto, vos aquello. Entonces yo decía, bueno, creo que estoy haciendo las cosas bien, porque si una persona que no me conoce, no sabe que soy cristiana, me pregunta, me dice que yo tengo algo diferente, o si yo me voy a alguna iglesia, entonces, bueno, creo que ahí vamos por un camino bueno. Entonces, me parece que es por ahí. E é verdade. Deus usa a irmã Gislaine através desse livro. E quem Ujú, diria que também eu faria lives? Mas se Deus nos dá sinais, Deus nos dá os recursos, o Senhor nos ujú, dá as ferramentas, comece a fazer. Nós temos tantas habilidades, até você que está na live, e a gente muitas vezes deixa ali no armário, vou dar um exemplo, deixa guardado. E como diz uma passagem na parábola dos talentos, para uns ujú, Deus deu 5 talentos, para outros Deus deu 2 talentos, para outros Deus deu um. ujú. O que precisamos fazer? É multiplicar esse talento e não enterrar esse talento. Ah, eu sei tocar instrumento, eu sei falar. Talvez eu não Ujú, goste de me expor, mas eu sei fazer alguma coisa, que pode ser cozinhar, limpar, mídia, som, banheiro, instrumento, no altar, o que for. O importante é a gente fazer para Deus o melhor. E a gente não deixar de lado isso. Não enterrar o que o Senhor nos deu, mas multiplicar. E isso é amén. muito importante. E a gente servir a Deus pelo teu livro. Um dia eu quero ter esse livro. Ler. 101 perguntas difíceis. E eu Ujú, fico refletindo comigo mesmo. A gente, quando era criança, ou talvez, a gente sempre perguntava para os nossos pais, né? Por que das coisas? Por que nós estamos aqui? Por que existimos? Ou até hoje em dia nós se perguntamos. Será que existe céu? Será que existe inferno? Eu estava escrevendo umas perguntas, não está no notebook, mas escrevendo no caderno. Por exemplo, algumas perguntas, eu estava me refletindo, né? Por que pessoas más vivem mais do que pessoas boas? Por que as ujú, pessoas boas, no auge da vida delas, acontece alguma coisa, como a gente olha na TV, há um acidente, caiu no avião, ujú, aconteceu algo, e eram o quê? Novas. Tinha ujú, 30 anos, 40 anos, e às vezes uma pessoa tão ruim, tão vaidosa, tão chata, só pensar para si, porque tem. Eles não entendem, a gente olha ali, observa, vivem ali 50, lamentablemente. 60, 70, 80, 90. E Deus dá oportunidade para essas pessoas. Né? A gente são perguntas difíceis. Por que para as pessoas tão boas vivem pouco tempo e as pessoas ruins, na maioria das vezes, vivem mais tempo? Às vezes eu penso comigo. Deus dá oportunidade todos os dias. Todos os Sí. dias. E a pessoa não quer mudar. E a pessoa
através de Deus, se ela quiser, é uma vida transformada, né? A gente vê no dia a dia, né? Às vezes a pessoa que tem tudo. Não digo que tem que ter milhões na conta, uma mansão, mas digo ter uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, como nós pensamos que tem que ser, uma vida consagrada a Deus. Sim. A gente reclama do que temos. Então, para que reclamar? Temos que agradecer esse pouquinho que nós temos, que Deus vai nos honrando muito, né? E existe o bem e o mal, existe o céu e o inferno. Mas, como eu digo, pela minha visão, a gente não tem que servir a Deus por medo, mas nós temos que servir a Deus por gratidão. Amém. E reconhecer o poder e a soberania que Ele tem para a nossa vida. De onde a gente era e de onde nós estamos hoje. De onde o Senhor nos tirou e de onde o Senhor nos coloca. Tendo uma vida abençoada, uma vida boa, uma família Ser obedientes construída por Deus, entende? Então, se existe o céu e o inferno, o mais importante é buscar Deus, buscar o seu reino e querer, porque a vida não é só aqui na Terra. Existe uma vida, cada um com a sua fé, cada um com a sua visão, mas para nós, cristãos, a gente, através de Deus, não merecemos a salvação, mas é pela graça e misericórdia do Senhor que nos faz estarmos aqui, através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, são perguntas, nem todas as respostas nós vamos ter em vida. Minha visão. Porque muitos acreditam vendo. Se eu ver, se eu enxergar, os ateus, por exemplo, eu tenho que ver, eu tenho que ter a prova científica. Mas nem tudo vai ter prova científica na vida. Nem tudo a gente vai conseguir entender. Nem tudo a gente vai conseguir compreender. Pode ser que num pós-vida, sim, a gente vai conseguir entender, conseguir compreender, entender. Então, eu queria te perguntar, pode ser no teu livro ou na tua vida, qual foi uma das perguntas mais difíceis que você já fez para Deus? Qual foi uma das perguntas mais difíceis que você já fez para Deus? Más difícil no lo sé, pero una que siempre hice más seguido, por decirlo así, fue por qué nací en Uruguay. ¿Por qué nací en el país que nací? O sea, y creo que no encontré esa respuesta aquí, pero capaz que está en la voluntad del Señor, puede que esté por ahí, porque hay algunas preguntas igual que todavía no me dio tiempo de leerlas. Claro. Las vi por arriba, pero no las profundicé, Sí. no las reflexioné todavía. Pero una de las preguntas era esa, y las preguntas que uno tiene, uno le hace al Señor en oración, ¿no? El Señor contesta en oración, o de repente el Señor te muestra en la vida de otra persona o en alguna película, de alguna manera el Señor te contesta. Entonces a mí fue justamente, me demostró el propósito que tenía yo. Si yo no hubiese nacido aquí, no hubiese tenido la familia que tengo, no sería quien soy, sería otra persona, sería otra mujer, no iba a conocer a los que me rodean, o sea, en mi vida iba a ser totalmente diferente, ¿entendés? Entonces, una de las cosas que pienso también es el ser cristiana de joven, adulta, y no haber encontrado al Señor antes, ¿no? También, porque al convertirse de adulta es diferente, que después de tanta cosa que uno pasó, que uno vivió, porque yo también viví 4 años en Montevideo, volví para Rivera porque mi mamá se enfermó, mi mamá tuvo un ABC y un infarto, microinfartos, micros ABCs, entonces yo estando allá, me vine para poder estar con ella, para poder estar con la familia. Entonces considero que esa fue la pregunta que más veces le hice al Señor, ¿no? ¿Por qué nací donde nací? E é verdade. A gente se questiona. Por que a gente não encontrou Deus antes? Eu também. Não moro, pelos não moravam lá cristão. Mas tem um ambiente onde eu moro que tem liberdade. Escolhe o teu caminho. Caminho que seja bom para ti, que seja agradável, caminho do bem, né? Caminho do bem, de Deus. Aí sim, aqui o pessoal apoia a sua escolha. Tendo um caminho, uma direção boa, que vai te agregar, que vai te acrescentar. Aí sim. Aí aqui apoiam bastante. Então a gente se pergunta para Deus, né? Por que a gente não conheceu a Cristo? Por que a gente não tem uma experiência antes? Então existe o livre-arbítrio ou é uma predestinação? Uma pergunta que eu escrevi.
Será que existe o livre-arbítrio ou é uma vida de predestinação? Que Deus já sabe como vai ser a tua vida, só que tu tem que viver. Né? Eu creio no livre-arbítrio, que a gente tem que construir, tem que fazer, porque a gente ficar numa cama, ficar num quarto, não sair daqui, não ir pra luta, não ir pra batalha, tu não vai viver as promessas mesmo. Se ficar aqui dentro de casa. Só se tu trabalha em casa. Mas se tu não for pra rua, não for pra fora, né? Honrar a camisa do teu trabalho, do teu time, né? Ir pra igreja, né? Combater o bom combate, como diz a palavra do Senhor. Temos que lutar todos os dias. Então nós temos que viver a nossa vida. Existe o livre-arbítrio. Nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Se nós plantarmos o mal, nós vamos colher o mal. Ou é Sí, uma en la vida Biblia de... está en la Sim, palabra, el sim, perezoso que pase hambre, el perezoso que no coma. verdade. Entonces, por ahí va. Isso é verdade. Ou será uma vida de predestinação? O que é predestinação? Deus sabe como vai ser o teu início, o teu meio e o teu fim. Só que no início, a gente não sabe o nosso chamado. Aí, durante a vida, a gente descobre. Instalar de Deus, descobrir. É isso aqui. Mas se Deus sabe o que vai acontecer, nós temos que viver. Mas Deus nos dá o que? O livre-arbítrio para nós escolher o caminho que a gente quer andar. Né? Eu conheci cedo, conheci depois, não tem problema. Mas, portanto, é que a palavra chegou até os ouvidos, chegou ao teu coração. E se chegou, bora colocar em prática. Entende? Então, são perguntas difíceis que eu me questiono. Será que existe o livre-arbítrio ou é uma vida de predestinação? E, às vezes, nós não vamos ter todas as respostas. Mas existe a nossa opinião. Existe livre-arbítrio. Se tu plantar o bem, colhe o bem. Se tu plantar o mal, vai viver uma consequência. Então, existe. Isso, então, eu sou nessa ideia de livre-arbítrio. Se existe predestinação, Deus pode nos dar um dom de palavra, de louvor. Eu vejo muitas crianças, eu não sei tocar instrumento, que às vezes com 3, 4 anos de idade, pesquisa no YouTube ali, talvez até conhecer. Elas pegam o instrumento e tocam, sem ter ido numa aula. E como? Não tem como te dar uma resposta. Quem sabe é um dom, Deus deu o dom, e o dom é dado. Uma coisa é tu ter um conhecimento que tu aprenda. Eu sei falar português. Aí a irmã fala espanhol. Aí eu quero aprender espanhol e ela aprende português. Ou os dois querem aprender inglês. Então isso não é um dom, isso é uma coisa que tu buscou. Um conhecimento, de se aprofundar, de adquirir conhecimento. Um dom vem de Deus. Aí o dom que é? Dom de palavra. Um dom, algo que tu já vem no teu nascimento. Aí eu concordo. Nasceu com aquilo ali. Né? E aí, durante a tua vida, tu vai descobrir e colocar em prática. Vou dar um abraço para Rafaela e para o Gustavo. Deus abençoe. Ô, Glória. Será que existe livre-arbítrio? Para mim, existe. Será que a nossa vida é predestinada? Totalmente não. Porque a gente tem que viver. E para viver, tem que viver um dia de cada vez. Porque nós seguimos numa linha reta. Aí, do nada, tu vai para outra direção. Aí, tu escolheu. Entende? Então, são perguntas, eu queria ler uma hora o livro, são perguntas difíceis. Mas a gente tem que saber tomar decisões relacionadas com Deus. Direção do Senhor. Na palavra de Deus, fundamentada na palavra. Para nós ir para a porta estreita. Que é um caminho que é apertado, que é difícil, que poucos conseguem entrar. Mas é o caminho da salvação. Entende? Então, é isso. Bom, vamos lá. Seguir o roteiro aqui, ó. Muitas pessoas enfrentam momentos difíceis na fé. Já houve algum momento que você já precisou confiar totalmente em Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo? Algum momento que tu já viveu difícil na tua vida, Ismael? Pode compartilhar. Sí, fue justamente cuando yo estaba viviendo en Montevideo. Cuando yo estaba allá, mi mamá acá estaba cruzando esa enfermedad, la que le dio el infarto, el ABC, donde le hicieron exámenes, le salieron micros infartos, micros ABCs. Ella ya le venía dando eso, pero ella que no iba a consultar. Entonces yo viviendo allá, me vine sin pensarlo, estaba trabajando, estudiando, no lo pensé 2 veces, junté mis cosas y me vine. Porque digo, estoy acá, mi mamá ya, en cualquier momento me pueden llamar y decirme, bueno, no resistió, yo qué sé, y yo no estuve allí para darle un beso, un abrazo, para acompañarla en ese momento, en ese dolor.
Y acá en la palabra del Señor nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. No dice si tu madre fue buena, si tu padre fue bueno, no. Honrar a tus padres para que tus días se alarguen, ¿no? Uno de los mandatos que Dios nos da es ese. La obediencia, tenemos que obedecer al Señor, bueno, es honrar a nuestros padres, independientemente lo que hayan hecho lo que hayan hecho, elegido vivir, ¿no? Entonces yo sin pensar mucho junté mis cosas y me vine. Hoy en día, hace un año y medio, sí, un año y medio más o menos que estoy aquí por la frontera. Y bueno, tuve que reempezar mi vida, porque allá ya estaba todo encaminado, mi vida estaba teniendo otro estilo de vida, congregándome allá en Alianza Sur, también es la misma alianza, pero allá en Montevideo también hay. Y sin pensarlo me vine, no pensé mucho y me vine. Y hoy actualmente estoy aquí, mi mamá necesita de los hijos, acá estamos, y eso fue un milagro del Señor, porque todos los médicos le decían, usted sacó un 5 de oro, y para nosotros, ya siendo cristianos, para nosotros no fue un 5 de oro, fue un milagro del Señor, que le dio vida, una nueva vida a mi madre. Y también ella ya se estaba congregando, pero todavía no era bautizada. Y ahí después, cuando pasó por todo ese proceso de enfermedad, de dolor y todo lo demás, fue que decidió bautizarse, leer la palabra, entender, porque una de las cosas que a mí me gusta sentarme, reflexionar en la palabra, leer un capítulo entero, un versículo entero y reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, cuando más uno estudia, parece que más difícil es, porque interpretas una cosa, después otro día lees de nuevo ese mismo capítulo que leíste, interpretas otra cosa. Entonces está eso también, ¿no? El tema de entender los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces ese fue uno de los momentos que yo tuve que decirle, bueno, Señor, sea tu voluntad, ¿no? Porque no sabíamos lo que iba a pasar. E el Senhor obrou. E é verdade. E o milagre aconteceu na vida de vocês. Aconteceu uma situação, uma enfermidade, um AVC na sua mãe, sua madre. E aí passou por situações difíceis, mas vocês perseveraram, vocês continuaram. Pode ser que para a medicina, ó, a vida acabou. Será que para os médicos ela não vai durar muito tempo? Mas para Deus nada é impossível. Lucas capítulo Amém. 1, versículo 37. Amém. Para Deus nada é impossível. A gente vai enfrentar situações. Eu digo que um ano não vai ser todos os dias só alegrias, só coisas boas. Vai ter dias difíceis, vai ter tempos de provações. E todo mundo vai passar. Pode ser consigo mesmo, pode ser com alguém próximo. E é assim, né? A gente é jovem. É uma hora de vai... Eu tenho 24 anos, a irmã também é jovem. Vai numa certa idade, cada ano que vai passando, né? A gente tem que cuidar na nossa vida, porque alguma coisa vai vir no futuro, entende? Para todo mundo bem, entende? Mas o mais importante do que é confiar em Deus, entregar no Senhor, que Deus vai soprar o fôlego de vida. E o milagre vai ser gerado, vai acontecer. E aí vocês estavam quem não teve ideal. Por algum motivo vocês vieram para cá, né? Independente do motivo, mas estão aqui, né? Aqui em Ribeira, na fronteira, para um propósito. Entendeu? Um ano e meio tu disse que estão aqui, e que bom, né? Com certeza já se adaptaram aqui na cidade, no ambiente entre dois países, e estão aí servindo a Deus, servindo na igreja, congregando, buscando, sendo fiéis ao Senhor. E a gente não adora só quando é em dias bons. Adoramos também nos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Tem um louvor. A gente não pode adorar somente quando Deus vai me dar alguma coisa, quando Deus vai me abençoar. Quando nós somos filhos pedindo para o Pai, Senhor, me dá alguma coisa, eu quero, eu quero, eu quero. Não é somente nesse quesito, mas pelo que ele é. É um Deus poderoso, é o Rei dos Reis, é o médico dos médicos, é aquele que cura, liberta, salva, batiza, transforma, faz milagres, faz paralítico caminhar, surdo ouvir, cego enxergar. É esse Deus que a gente crê. É o Deus da Bíblia, do Evangelho. É o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Amém. Que maravilha.
E vocês aí, uma família abençoada. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor. Não sei se é só... eu queria perguntar, não está no roteiro. Mas é só tu que congrega? Tem mais familiares da sua casa que congregam? Actualmente todas. Fuimos, Todas? fuimos yendo de a una. Primero fue mi hermana más grande, después las dos, y después yo, y después mi madre. Fuimos así de a una. Uma de cada vez. Actualmente, sí, actualmente yo voy en la del centro, Alianza del Centro, pero mis hermanas van en la Alianza del Barrio Vicio, porque hay varias alianzas acá, y creo que son como 4 alianzas acá en Rivera, y una que hay en Montevideo, hay en Rocha también. Entonces, pero yo voy en la del centro y mis hermanas van en la del Vicio, y mi madre también va allá. Que bom. Que bênção. Maravilha. E é isso, a família. Né? A família é o nosso primeiro ministério. E que bom que a mãe, que a irmã, que entre vocês estão congregando uma de cada vez, uma vivendo uma experiência única com o Senhor. Sí. E isso aí, honrando a Deus, honrando o pai, honrando a mãe. Temos que honrar os nossos pais. Honrar. A Bíblia se pede, diz ali para honrar, é honrar. Temos que honrar aqueles que nos honram. Aquela pessoa que deu a luz, que cuidou de nós, desde o início. Entende? E os filhos são preciosos. Eu digo assim, o investimento que os pais fazem conosco, vamos dizer, é minha resposta, minha opinião, nós valemos milhões. O investimento, desde a infância, desde tudo, até na escola, investindo, acreditando que um dia o filho vai ter uma família, essa pessoa, esse filho, essa filha, ó, vai servir a Deus, vai ter uma família, vai seguir um caminho do bem. E isso é importante. Pais que apoiam, que incentivam. E se não tem, vai ser a avó, vai ser alguém da tua casa. Entende? Vai nos incentivar. Ó, segue nessa direção, no caminho de Deus, que você vai se dar bem. Entende? Então, Deus é bom com a nossa Uno se encuentra en el propósito que el Señor tiene para con nosotros. Porque si uno anda sin Dios, no sabes para qué rumbo seguir en tu vida, ¿no? Porque todo está bien. Hoy en día vivimos lo que es correcto está mal y lo que es incorrecto está bien. Entonces, todo está bien. Entonces es difícil encontrarse en un mundo donde todo está bien. Isso é verdade. E é verdade. E no mundo nós vamos ter aflições. Não é um mundo fácil. Mas temos que ter bom ânimo e confiar em Deus. Porque imagina, com Deus pode ser difícil, mas a vitória é certa. Imagina sem Deus. Aí sim você fica sem expectativa, sem rumo, sem direção, sem propósito, por onde andar. E muitos de nós já andamos assim, perdidos. Essa é a palavra, já andamos perdidos. Vagando por esse mundo, sem uma expectativa. Mas quando realmente encontramos com Cristo, tivemos esse encontro, a nossa vida foi mudando durante esse processo, essa adaptação, até a gente entender, ó, o Senhor está em nossa vida, agora estou aprendendo, estou firme no caminho de Deus. Porque no início a gente entra na igreja, tipo, engatinhando, né? Uma criança engatinhando, os primeiros passos, e aí com pessoas que vão realmente nos encorajar a buscar Deus, andar dos caminhos do Senhor, a gente vai criando um vínculo, uma estrutura. E aí a gente pode voar. Quando a gente de engatinhar, a gente vai caminhar. De caminhar até que a gente perde o equilíbrio. Mas quando realmente estiver firme, não vamos cair. Porque estamos o quê? Com Deus. E a presença do Senhor está em nossa vida. Que maravilha. Te perguntar aqui. Como é que é ter uma vida cristã no seu dia a dia? Em meio a essa correria, em meio a essa rotina. Como que nós temos que viver uma vida cristã no dia a dia? Bueno, yo como cristiana acostumbro a tener un devocional. Es yo leo esto todos los días, devocional para la familia de un año. ¿No? Me parece fundamental tener un devocional porque cuando vos agarras la Biblia no sabes ni por dónde empezar, no sabes qué leer, no sabes si lees el Antiguo Testamento, si lees el Nuevo, si lees Apocalipsis, porque cómo va la cosa, entonces no sabes lo que leer. Entonces me parece que es fundamental que un cristiano tenga, un cristiano y un no cristiano también,
porque por todos empieza. El Señor llega por donde Él quiere. Entonces el devocional es fundamental porque ya te da la palabra. Creo que hoy tocó 3 Colosenses, no me acuerdo bien ahora. Voy hasta leer porque hoy es 17 de marzo. Tranquilo, pode. Vamos ler. Vamos ler. Ya. Me tocó hoy, debe ser fiel, 17 de marzo. Dios da el crecimiento, justo lo que estábamos hablando. Bueno, te da la palabra y la Biblia, ¿no? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien lo hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Entonces me parece fundamental el tema de tener un devocional, porque ahí ya sabes qué lectura, qué lectura ya viene para ti con el propósito. Entonces la idea del devocional también es, porque leer de mañana temprano, orar de mañana temprano, dándole las gracias a Dios, porque es como comentábamos hoy recién, si Dios nos dio la oportunidad, hagamos algo diferente. Vamos a agradecer por el día de hoy, porque no es en vano que el Señor nos haya despertado, porque si Él no quiere, Él no nos despierta. Entonces es empezar el día agradeciendo, orando, leyendo la palabra. Obviamente, evidentemente, no son todos los días que vamos a tener esas ganas de, ay, gracias Señor por hoy. Hay días que uno está desanimado por el día a día, por pensando, bueno, el mes que viene, el año que viene, porque somos así, ¿no? Amém. Entonces, es así. El devocional a mí me ayuda en eso. El devocional, la oración, el congregarme también, porque también la congregación, la iglesia es como el fuego ardiente, ¿no? Donde uno se aparte, donde una brasa se aparta, te apagás. Porque me pasó también. No sé, quedo, por ejemplo, un sábado sin ir, me siento culpable, me siento ya como que me apagué. Entonces también es eso, tener una congregación donde ir, tener con quien amistades, ¿no? Principalmente cristianas, porque en este mundo tenemos que saber andar con todas las personas, porque si el Señor me llamó a mí, me rescató a mí, ¿por qué no va a rescatar a aquel? ¿Por qué no va a rescatar al otro? Entonces me parece que también uno tiene que tener como que estrategias, ¿no? Saber llegar a cada persona, porque cada persona es única. Entonces, y Dios tiene un propósito en la vida de cada persona. Que esa persona no quiera aceptar es otra cosa. E amém. E é verdade. Nós vivemos em um mundo que existem diferentes pensamentos, pessoas com perfis diferentes, mas não podemos viver dentro de um quarto e cerrar. Não, temos que viver a nossa vida. O mundo está em movimento e nós não podemos parar. Não precisamos seguir o padrão do mundo. E quando realmente conhecemos a Cristo, seguimos os princípios cristãos. Amém. Mas se estamos em um trabalho, se estamos em uma faculdade, se estamos em uma instituição, se estamos em um ambiente com pessoas cristãs ou não, nós temos que estar naquele ambiente e sermos o sal da terra e a luz do mundo. E quando tiver oportunidade, fale de Jesus. A gente não precisa o quê? Se contaminar. Ou mesmo imitar o que a pessoa está fazendo. Entende? Nós temos que influenciar as pessoas. Não ser influenciado. Ouvir bons conselhos é muito importante. A gente vida cristã no dia a dia. Nós temos os hábitos. Antigamente, sem Cristo, a gente tinha velhos hábitos. Que no início era bom para a carne, para o corpo, mas não era bom para o espírito ou para a alma. Mas hoje em dia, nós mudamos os nossos hábitos por escolha, por necessidade, por não querer ter a mesma vida. Que às vezes a pessoa aperta o botão do pause da vida. Eu uso um exemplo de um controle. Controle de TV, um controle de videogame. Muitas vezes a pessoa pausa a vida. E ela não quer dar o play. Ela não quer voltar. E nós temos que refletir com isso. Entendeu? Nós não somos perfeitos. Mas o mundo, ele nos examina. O mundo parece que os olhos deles são uma câmera. E estão nos filmando, nos cuidando. Para ver se nós vamos acertar. Para ver se nós vamos errar. E se quando realmente errar, que talvez não seja nem erro,
cria uma história que não tem, mas eu digo que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer o ID do Senhor, ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, e fazer esse IT no teu trabalho, na tua instituição, na UTO, no IFSU, onde for, vai lá, né? Vai para o foco, é estudar, vai estudar. Vai ter o grupo de amizade que tu vai se dar bem, vai se dar bem. E quem sabe nesse grupo de amizade vai pintar alguém. E essa pessoa vai precisar de realmente uma mensagem, uma palavra, de um conselho, de um ombro amigo, de um abraço, o que for. Porque as pessoas hoje em dia as guardam para si. Só que elas não falam, não colocam para fora. Claro, não vai falar para alguém que realmente vai ter prejudicar, mas falar para Deus, falar para alguém que confia, isso é muito importante, desabafar. E hoje em dia as pessoas vivem com ansiedade, com depressão. Então já viveu algo desse tipo. Não é fácil lidar. Então a gente precisa procurar o que é o socorro. Quem é o socorro? Eleva meus olhos aos montes de onde me virá o socorro. Salmo 121, que é Deus. O nosso socorro. Quando a gente pega a palavra, pega a Bíblia, pega o devocional ali, a gente precisa alimentar a alma. Quer olhar um filme? Olha um filme. Quer olhar alguma coisa engraçada? Olha algo engraçado. Mas quando tu realmente pega essa palavra aqui, que é o maná do céu, e vai meditar, não experimenta um livro, vai te encher, o teu coração vai se encher da presença de Deus, vai mudar o ânimo, vai mudar o humor, aquele humor ali de cara fechada, que não sorria, que ficava virado com tudo, que ficava desanimado, de cabeça para baixo e não se levantava. A palavra muda. E o Senhor está na porta do nosso coração batendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Querendo fazer morada. Mas Jesus não vai forçar. Jesus não vai obrigar a entrar. Mas essa porta aí vai ser uma hora aberta. Quando a gente quiser que seja aberta. Então a gente tem que estar buscando um devocional. Sim. Busca em algo que a gente gosta, sim. Pessoas gostam de vários livros. Leia literatura, romantismo, o que for. Não tem problema. Mas quando tem a ver com a espiritualidade, com Deus, medite na palavra, o manual do cristão, que é a Bíblia, que é a bússola. A gente se guiar, se entender, ouça louvores, ouça algo que edifique a tua vida, que vai te levantar, não que vai te desanimar. Porque aí tu vai ver, faz um teste. Entender? Vida cristã. Então, tem que mudar os hábitos. Entender? Cada um com o seu jeito. A gente não pode imitar o jeito da pessoa, não imitar o mundo, mas imitar Cristo, imitar as ações. Entender que la vieja criatura murió y ahora hay una nueva criatura viviendo en nosotros. Uma nova No vivo criatura. yo, Cristo vive en mí. E Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Então eu digo para você, né? Tenha uma rotina, vai viver, vai aparecer pessoas de bem, pessoas que a gente até não goste. Nós temos que estar naquele ambiente, influenciar. Não é para sempre. Temos que amar a Deus de todo o coração, alma e pensamentos. Temos que amar a si próprio como a si próprio como a si mesmo, né? Amarás o seu coração, alma e pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E também amar os vossos inimigos. Eu quero ver como amar inimigos. Não digo que amar tem que dar abraço. Não é fingir. Eu não precisa fingir. Mas tu tem que ser sábio. Tu tem que ser sábia. Tu tem que ser prudente. Se tu não gosta, fica em silêncio. Não cria guerra de onde não tem. Nosotros como cristianos tenemos que ser... La educación habla por sí sola. ¿No? La educación viene de la casa. Sí, la educación, nosotros como cristianos tenemos que llevar por delante la educación. Porque donde el otro te esté mirando, qué tan cristiana es que nos saluda, qué tan cristiana es que pasa y mira para otro lado. O sea, uno tiene que vivir lo que es, ¿no? Lo que decimos ser, vivirlo, llevarlo para adelante. E isso temos que fazer a diferença, influenciar. Nós temos que tratar todos como nós gostaríamos de ser tratado. E como é ser tratado? Tratar bem, com respeito, querer e deixa que falem. Existem... Todo mundo já viveu uma frustração. Todos.
Mas construa a sua história, não precisa falar mal de todo mundo. A gente nasceu Ujú. para um propósito, entende? Isso que eu aprendi, entender. Aproveitar. Ser cristão não é imitar o mundo, por isso que é diferente, a vida cristã é diferente. O mundo vai te condenar, Jesus vai te Sí. acolher, o mundo vai te excluir, Jesus vai te incluir. Ele vai te Ujú. amar, né? Ele te ama. Talvez as ações naquele momento que a pessoa está vivendo não sejam talvez boas para ela e nem para Deus. Mas Jesus quer, muitas vezes, renúncia. Porque ele é amor. Jesus é amor. Mas Jesus é juiz. Um Ujú. pai que ama um filho, ele vai amar, ele vai instruir e tiver que corrigir, vai corrigir. Amén. Porque é amor. Amor não é somente, eu não concordo com tudo que o filho faz, mas eu respeito. Mas eu Ujú. não concordo com tudo. Tudo não tem que concordar, né? Mas ama, aconselha, abraça, educa. Se tiver que instruir e corrigir, ele vai corrigir Lo va a por hacer. amor. Entende? Então isso é importante, pessoal, né? Somos filhos que servimos a um pai que nos ama e nos instrui e nos Sí. corrige Y el a padre cada corrige dia. con vara. Ujú. Amém. Amém. Vamos lá, vamos continuar. Tem tempo ainda. Há alguma passagem da Bíblia que Deus já usou para falar fortemente ao teu coração em algum momento importante da sua vida? Alguma passagem que tu goste, que você medita, que Deus já falou com você, que pudesse compartilhar pra gente no dia a dia que tu medita, ou ouvir essa palavra chamou Ujú. muito ao meu coração e sempre estou meditando. De várias passagens, de que a gente gosta de várias passagens da Bíblia. Sí, es difícil elegir una, Não, é verdade. pero voy a decir dos que me gustan, que una está en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque estamos aquí, vivimos aquí, pero sabemos que hay un después, hay un mañana, que no siempre vamos a vivir acá en este mundo. Entonces es importante siempre recordarlo, ¿no? Porque la palabra del Señor nos transforma, nos llega, nos llena. Entonces esa es una de las que siempre la estoy leyendo, la estoy meditando, reflexionando. Y después también me marqué otra por aquí. Corintios, segunda de Corintios 12:10, del 10 al 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es una de las cartas de Pablo. Entonces, esta también me ha hablado mucho por la situación esta que te digo de mi primo, que está en la situación que está encarcelado. Entonces me hace recordarlo a él también. Entonces, por eso me gusta siempre tenerla ahí, ¿no? Acá, leerla, meditarla, que me hace acordar de él también. Amém. São duas passagens bíblicas muito abençoadas por Deus e a gente tem que ter. Eu sempre digo que é bom a gente ter um versículo, ter um texto que a Ujú. gente tem com ênfase. No meu quarto tem vários imagens em folha, colei na parede com durex e quando eu não pego a Bíblia, quando eu acordo, tem ali para ler. Sí, Entende? Josué 1:9 diz assim, né? Seja forte e corajoso, não se correcto. apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ujú. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não No temerei mal temeré. algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ujú. Salmos 91:7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E vários outros, eu digo assim, né? Ujú. Eu citei três, né? Não vou citar tantas passagens assim. Mas eu digo que três passagens é bom a gente ter com ênfase. Ujú. E isso é muito importante a gente. A palavra de Deus, né? Quando entra na nossa vida, ela faz morada, ela transforma. E são passagens muito lindas e importantes que nós temos que meditar e Sí. se aprofundar. É um livro muito bom e a gente tem que meditar com a palavra de Deus. Eu queria perguntar sobre o livro que tu lê.
Sí, Queria pegar seu livro, 101 perguntas, eu queria que tu falasse sobre esse livro. bien. O que ele fala, o que ele aborda, 101 perguntas difíceis. De quanto lê esse livro, o que você já entendeu e poderia compartilhar para a gente? Bien. De este libro, o sea, cuando lo compré, lo dejé guardado, no lo abrí enseguida que lo compré, lo fui leyendo después, creo que ya había un mes que lo había comprado, y dije, bueno, voy a empezar a leer, porque uno para leer tiene que tener esa, como que esa inspiración, ¿no? Y cuando lo empecé a leer fue que el Señor fue que vi cuán importante eran estas preguntas y las respuestas, y dije, no, esto no puede quedar guardado solo para mí, lo tengo que compartir. Entonces fue cuando empecé a presentarlo, y lo lindo de este libro, bueno, es como ya comentábamos, cada pregunta de aquí no la vas a encontrar en Google, porque podés preguntar, pero no te va a aparecer las citas bíblicas que necesitas para una pregunta, para X pregunta, ¿no? Porque acá tenemos 10 categorías, habla de muchas cosas, son 101 preguntas. No sé si para este año terminaría, a ver si encuentro, bueno, sí son muchas, pero las categorías, bueno, hablan sobre la Biblia, sobre teología, sobre la vida espiritual, sobre la voluntad de Dios, sobre amistades, noviazgo, habla sobre los padres, habla sobre sexo, que muchas veces los jóvenes, los adolescentes quieren preguntar algo, pero tienen vergüenza, porque todavía en las iglesias hay como que esos temas invisibles, como que esos temas tabús, ¿no? Como que cosas que no se hablan. Entonces, en este libro está buenísimo, buenazo está. Habla sobre la vocación, sobre consejería también, el servicio, la iglesia. Entonces, son preguntas que te llevan a reflexionar, ¿no? Y como te digo, muchas figuristas, chiquilines, chiquilinas, tienen vergüenza de preguntar, entonces se quedan con eso guardado ahí y este libro está buenazo. Que benção, que maravilha. Qual seria uma das perguntas que tu já leu ali que tu acha interessante do teu livro? Algum assunto que tu acha mais interessante que talvez não fale? Ou que tu gosta, eu queria saber, aprofundar um pouquinho desse livro. Sobre la vocación Porque que assim, tenemos, la vocación que tiene cada uno, eh, no, no, me acuerdo si fue lo último que leí, no fue lo último que leí, fue vida espiritual lo que leí. Ahora voy a encontrar la pregunta que vos me pode, decías, la tranquilo. voy a buscar. Interessante que são vários assuntos, né? Um livro muito bom. A gente tem que ter um livro. O livro para você tem um livro que você gosta, é a Bíblia. Mas sempre quando possível, vai investindo, vai adquirindo conhecimento e compra livro, compra livro. Não gaste só em lanche. Compra um livrinho de vez em quando. Aí, aí sim vai somar, vai agregar pro nosso conhecimento. Isso é muito importante. El saber no ocupa lugar. Y es como yo siempre, algo que me gusta siempre compartir es esto. Si querés escuchar la voz del Señor, lee la palabra. O sea, no es de otra manera que vas a encontrar que Dios hable contigo solamente leyendo la palabra, para que entiendas muchas de las cosas. Porque no adelanta, como decíamos hoy, quedar encerrado de brazos cruzados, el Señor no va a mandar un ángel para que te hable ahí. O sea, tenés que salir, tenés que girar, ¿no? Tenés que salir del cubículo, de la burbuja, como decíamos. Estamos en este mundo, el propósito está, tenemos que seguir batallando y luchando para hacerlo mejor, entregarle al Señor lo mejor de nosotros, ¿no? Y todo lo que Amém. hagas, hacedlo como para el Señor. Entonces, es eso, cada tarea, cada dinámica, no trabajamos para, tú trabajas para tu jefe, no trabajo para mi jefa, trabajo para el Señor, Glória a vivo para Deus. el Señor. Entonces, porque muchas personas quedan con esa bronca, ¿no? Ay, mi jefe, ay, mi jefa, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. No, estás trabajando para el Señor, estás obrando para el Señor, porque donde estamos, si estamos ahí, un propósito el Señor tiene, por algo estamos ahí, no es en vano. Entonces, hagamos todo lo que hagamos, hagamos para el Señor, porque ahí la perfección viene. Haciendo las cosas para el Señor, no te vas a equivocar, porque vas a decir, no, esto es para el Señor. Entonces, vas a dar tu mejor para hacerlo. Entonces, una de las preguntas de vocación
es cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Es una de las buenas preguntas también. Después, son poquitas, entonces capaz que las leo todas. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saber cuál es mi llamado? De lo que hablábamos hoy. ¿Cuál es la mejor manera de distinguir mi vocación? ¿Es más espiritual servir a la iglesia que tener un trabajo secular? ¿Qué hacer ante el fracaso? Me cuesta demasiado estudiar lo que no me gusta. ¿Será que la escuela o la universidad no es para mí? ¿Cómo puedo encontrar mis dones? Entonces son preguntas que no son sencillas de que, bueno, ¿cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Voy a abrir la Biblia, la voy a encontrar? No, tendría que leer muchísimo para encontrarla, porque dentro de estos 66 libros, vaya lectura para encontrar una respuesta, ¿no? Leitura tem de sobra. Mm. Amém. Entonces, está súper importante también estas preguntas así. Después habla sobre el servicio, sobre la iglesia. ¿Está mal eso, por ejemplo? Hay una pregunta también el otro día la estaba leyendo sobre las amistades. ¿Cómo hablar de Jesús a un amigo que es homosexual? O a una amiga que es homosexual. Entonces, también es una pregunta súper interesante, ¿no? Yo tengo un compañero y lo paso jodiendo también aparte, él es abiertamente homosexual, no lo esconde y todo el mundo sabe. Entonces, yo estaba leyendo justamente porque dice una de las preguntas, ¿cómo hablarle a esa persona de Jesús? ¿Tá? Y él es católico. Entonces entramos hablando ahí en la clase, ¿no? Entre compañeros y compañeras, hablamos de tantos temas y ellos son tan abiertos que cuando yo hablo de Jesús, de la iglesia, de mi vida cristiana, ellos me escuchan. Entonces es tan importante, o sea, estar con personas que no se congregan y que te escuchen, ahí ya está la semilla, ahí está entrando, ¿no? Entonces, por eso te digo que acá hay preguntas porque de repente, si le preguntas eso a un pastor o algo, dependiendo del pastor, te va a decir, no, mira, es mejor que te alejes, y no, mira, hablale de Jesús y salí corriendo, yo qué sé. Pero en este caso no, es hablar y estar ahí y demostrar lo que somos nosotros los cristianos. Entonces, la semilla, yo sé que está. Ahora es el obrar de Dios y esperar. Amém, que maravilha. Qual é a vontade de Deus com a nossa vida? E nós falar de Jesus para todas as pessoas. Pelas várias perguntas que tem nesse livro, né, que eu estava escutando. Né? Amén. Qual é a vontade de Deus com a nossa vida? O propósito, né? O propósito de estarmos aqui. Es E a gente, aguantar el pô, proceso. sim, é um processo que nós vamos passando pela vida. E poder chegar para determinadas pessoas, dependente do seu gênero, o mais importante é a pessoa poder ter ouvido e escutar e vocês puderem se dar bem. Sí. Tenho amizades também, vamos dizer assim, pessoas que talvez não tenham a mesma fé que a minha, ou que a nossa, talvez não o mesmo pensamento. Tem alguns atributos, mas não em relação à fé, quem sabe. Sí. Mas há o que? O amor, há o respeito, a amizade. Amén. E isso não impede de poder sair, comer um X, de se reunir. E o importante é ter essas amizades. Entendeu? Amizades é muito bom nós termos. Né? Cada um escolhe o seu caminho. Mas Sí. o mais importante é haver o amor, haver essa conexão de poder trocar ideias, que hoje em dia o mundo, ou determinadas pessoas, um grupo de pessoas, não quer saber. O mundo que exclui, o mundo que julga, o mundo que opina, o mundo que quer derrubar, mas não, Jesus vem o quê? Para resgatar aqueles que estão lá embaixo, aqueles que estão sem expectativa, estão sem esperança, como eu, como você um dia já estivemos. E temos que ser esse porta-voz do Evangelho. Essa voz, que mesmo não estejamos, por exemplo, eu não vou estar em tal determinado lugar, mas a voz chega. Mesmo que a gente não esteja presente. A gente sendo um canal de bênção, a gente influenciando, não por méritos próprios, mas porque o Senhor nos colocou nessa vida para um propósito, né? Independente do tempo desse propósito. Jesus precisou de 3 anos e meio para falar do seu evangelho. E a gente tem uma vida toda pela frente. Amém. Então a gente tem que ser
temos o lado, né, da fé espiritual, existe o lado do ser humano. E temos que ter esse lado do ser humano, de ter empatia, de ter amor pelas almas, que muitos não têm amor pelas almas. Ujú. As pessoas muitas vezes têm rancor, Sí. elas pensam para si, quando passa alguém necessitado na rua, como já passou para todo mundo, o que a maioria faz? Ela tem medo, ela tem vergonha, tá sujo, olha aí a Ujú. vida. E muitas vezes já ouvi, Sí. olha, escolheu o caminho, é um sem nada, é um sem teto, é um sem rumo. Escolheu, talvez, mas ele não pode o quê? Julgar. E as Ujú. pessoas julgam sem conhecimento, sem realmente se envolver, só por analisar. E eu La acho ruim paciencia. julgar o livro pela capa. Então a gente o que tem que ser um bom samaritano. O que é esse bom Ujú. samaritano? Olha, é ajudar mesmo que eu não conheça. Ó, eu não sou salvador. Eu não sou solução. A gente não é salvador e nem solução. Mas Tenemos a que hacer gente, la diferencia de nós temos que encontrar. ser uns voluntários. Nós Ujú. temos que o quê? Que erguer a mão para aquele que precisa. Ora, naquele momento, Deus colocou nós para determinada pessoa, para orar, para interceder, quem sabe dar um alimento, quem sabe, não sei. Do que essa pessoa vai falar. Quem sabe é preciso que num abraço, de um ombro amigo, uma palavra, entende? Então, nós não somos a salvação, mas somos o quê? Representantes de Cristo. Somos pessoas, discípulos, que temos que ter empatia pelas almas. Tem que ter amor pelas almas. Mm. Não tem como não ter. Tu quer ser um pastor, tu quer ser um missionário, tu quer ser um Ujú. evangelista. O evangelho não é para si. O evangelho tu vai conhecer pessoas muitas vezes que viveram cenários ruins, piores que a gente. E tudo bem, Es escolheu verdad. aquele caminho. Mas a gente o que? Tem que resgatar. Enquanto o mundo muitas das vezes não quer resgatar, só quer julgar, não. A gente tem que acolher, tem que abraçar, tem que ter empatia, tem que ter amor pelas almas. Se tiver que Ujú. chorar, chore, tiver que abraçar, abraça, tiver que rir, ria, tiver que sorrir, sorria. É isso que o Amén. mundo precisa. Não precisa. As pessoas querem mudar o mundo. Não é o mundo. Tu tem que mudar o teu mundo, a tua realidade. Não é o mundo. Se nem os presidentes conseguem mudar o mundo, o seu país, imagina nós. Não é Ujú. questão de mudar o mundo Es todo. É hacer lo que cada está a um cuidar nuestro do seu alcance. mundo. É Ujú. cuidar da sua casa. É fazer o certo. É amar essas almas que estão precisando. E dar uma direção. Ó, tô aqui, orei. Vamos lá, eu sou assim. Se tu quer seguir assim, siga. Mas Jesus nos dá a oportunidade de mudar. Então tu tem Ujú. que reagir. Se a pessoa não reagir, tu tem que acordar, tu tem que reagir, tu tem que se levantar de algum jeito. Com ânimo, sim. Mm. Entende? Tu tá Ujú. dormindo, tu não acorda, mas eu tô acordado. Mas tu não acordou para a vida. Eu acho que às vezes é isso que às vezes precisam estar lá. Tem que sacudir a pessoa, parece. Não. Jesus, quando entra em nossa vida, ele muda o que? O coração, ele muda a mente, ele muda a alma, Ujú. ele muda várias áreas da nossa vida. Que Ujú. precisa para que a gente possa chegar, né, em um nível espiritual, né, na presença de Deus e poder pregar para essas pessoas. Se um dia nós éramos velhas criaturas, hoje nós somos pessoas lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Não Amén. somos perfeitos, somos falhos, mas é a graça e a misericórdia que nos alcançou. É Ujú. isso que é mais importante. Então a gente tem que amar as pessoas, independente de classe social, amar. Tratar bem, conviver. Tiver que tomar café, toma. Tiver que sair, sai. Ok. Mas o mais importante é fazer a diferença. Ser um bom exemplo de fé. E se a pessoa quiser seguir o caminho de Deus, como nós, amém. Se não quiser, siga. Mas a Sí. gente trate bem, ore e faça a nossa parte. Isso que é o mais importante. Amén. Tu tem aula às 7, né? Para não esquecer da aula, hein? 6h35. Não vou passar, eu vou cumprir. Sí, una de las cosas, un comentario en lo que estabas diciendo, Pode? una de las cosas que yo aprendí yendo a la cárcel, acá de la ciudad de Rivera, fue el no juzgar, porque bueno, espero que sea le pido al Señor que sea la primera y la única vez que mi primo esté allá adentro, este,
siempre cuando vamos llevamos una palabra, hacemos oraciones, los gurises que ya nos conocen, nos ven con la Biblia y se vienen desesperados por una oración, por una palabra, porque mi hermana estudia, hace teología, yo no hago, me gustaría hacer más para adelante, porque el estudio de la teología de esta iglesia es solamente de noche, y yo de noche como estudio, entonces no me da para hacer. Entonces pretendo más adelante, que el Señor me permita, poder hacer, estudiar, ¿no? Para poder entender un poco más de la palabra, porque yo actualmente estudio sobre la palabra, entonces está bueno tener un acompañamiento, Somos eh, dois também, por también, enquanto. también. Entonces, cuando llegamos allá, vos ves las caritas que necesitan, ¿no? Tienen hambre, hambre de Dios, hambre del Señor. Entonces, una de las cosas que aprendí fue el no juzgar, porque ahí, bueno, tomaron esa decisión, bueno, veremos lo que van a salir después cuando salgan, bueno, tienen una nueva oportunidad, salieron, que elijan lo que quieren, porque vos vas, escuchás historias tristes, muchas veces salís de allá llorando por alguna historia que alguno te contó, que te dijo, la mamá vino, te habló algo. Entonces ellos ya nos ven y ya vienen, ¿no? Como que, bueno, las chicas, las gurisas de la oración, la que lee la palabra. Entonces una de las cosas que aprendí fue no juzgar, porque no sabemos, de repente salen de ahí, no sé, se van directo a una iglesia, se congregan y tienen un tremendo testimonio también, como todos nosotros tenemos. Nadie es perfecto. Amém. Então, nós temos que acolher, não Mm, julgar e tratar bem todo mundo. Isso é importante, né? también, Então, acolha as pessoas, trate bem todo mundo. E, se é possível, quando puder, fale de Jesus. Isso aí. Deus é bom. Vamos lá. Pra ti não tá atrasado. Vamos encerrar ya. lá. Só para perguntar mais uma coisa. Existe alguma mulher da Bíblia que te inspira na fé e na caminhada com Deus? Alguma mulher, alguma referência, se tu tem, se quiser citar, pra Mujer, gente. en verdad, bueno, me gusta la historia por ser mujer, me gusta la historia de Esther, ¿no? Que salvó una persona sola, a través de Jesucristo, de Dios, obviamente, salvó a un pueblo a través del ayuno, lo cuán importante es el ayuno también, ¿no? Entonces, de mujeres esa, y de hombre masculino, Pablo. O sea, la historia de Pablo también es bastante chocante o sea, me veo bastante con él, no me sale la palabra ahora. Tranquilo. Porque es un antes y un después. Mira lo que ha hecho Dios en su vida, que fue un antes y un después, o sea, de un É asesino, de verdade. perseguir a cristianos, pasa a ser, levanta iglesias, o sea, iglesias que estaban en la religiosidad, las levanta, las hace ser les inculca a Jesucristo en las iglesias, ¿no? Entonces es bastante, siempre los tengo ahí como referencias, digamos, siempre que me estoy acordando de todo lo que todo lo que ha hecho Dios, esos dos personajes bíblicos son bastante impactantes en mi vida porque me reflejo bastante, sí. Amém. Sobre o apóstolo Paulo, pelo que eu sei, né? Paulo, ele não se tornou cristão assim já desde o início, não. Ele não era cristão. Ele era perseguidor da igreja. Então ele não Exactamente, era Paulo. Antes do nome Paulo era Saulo. Pablo. Então ele tendo um bom cargo, uma autoridade de respeito naquele império, naquela sociedade. Por algum motivo, ele não gostava que as pessoas que tinham a fé no evangelho crescem no Senhor. Então o Ujú, que ele fazia? Mandava, ou até mesmo ele, ujú, ó, vou mandar matar, vou mandar perseguir, vou testar a fé deles, ó. Se você continuar seguindo esse caminho, você vai, né? Você vai em cárcere, ujú, você vai morrer, vai ser decapitado, alguma coisa. Entende? Então ele perseguia. Então o que Jesus teve que fazer? Então Jesus teve que fazer que Saulo ficasse cego. Tem uma ujú, passagem aqui que ele teve um encontro com Jesus em caminho de Damasco. Que uma hora ele perdeu a visão e Jesus questionou Saulo: por que que tu me persegues? porque me Se ele persigues. não tinha feito nada. Ujú, Então Saulo não queria que o quê?
que esse Deus continuasse, vai que perdesse o reinado, vai que perdesse o povo, vai que o povo parasse de buscar a eles, aquele império, e buscasse a Deus. Entende? Então, Jesus não veio somente para reinar um povo, aquela sociedade, aquele império romano. Jesus veio para todos nós. Ujú. E nós somos Amén. o povo de Cristo, né? Entende? Jesus não veio tirar a coroa de alguém, Jesus é o rei. Não é tirar a coroa de um imperador, já é, ele é. Então, de Saulo, depois ele se tornou Ujú. Paulo, e aí Paulo foi um dos maiores plantadores de igreja, Sí. pregando, fazendo Porque, si no me discípulos. equivoco, 13 de los libros de la iglesia fue escrito por Pablo. Si no Sim, me equivoco, fueron 3. Ahora sim. no me acuerdo bien. Então, teve uma transformação de um Ujú. perseguidor, de alguém que julgava, alguém que condenava os cristãos, para ser um treinador de alma, para ser um apóstolo, para Sí. plantar igrejas, né? Igrejas e conseguir discípulos, que Timóteo fosse com ele, entende? Então, sempre um discípulo, sempre Deus levanta alguém, Deus usa outras pessoas para poder trabalhar em equipe, em conjunto. Então, para resumir, então muitas vezes somos um Saulo da vida. O que é um Saulo? Um Saulo sem entendimento. Talvez ele tenha um Exactamente. conhecimento humano, em razão a ele, ao que ele acredita. Então, se a gente acredita, então a gente não tem que pedir às pessoas de buscar se elas pensam diferente da gente. Então, o que Saulo era? Se o Saulo não era cristão, ele acreditava em si. Acreditava em Ujú. si, acreditava na ideia dele. E quando ele via que aqueles cristãos adorando a Deus, ele perseguia eles. Então, mesmo que as pessoas pensem diferente, haja o respeito. Então, naquela época não tinha essa de respeito. Ou você andava no império, ou andava no sistema, ou você era excluído no sistema. E hoje em dia não, todo mundo tem liberdade para Ujú. escolher o seu caminho, a sua fé. Entende? Então, Saulo teve uma transformação que Jesus teve que fazer com ele, tirar a visão dele para que ele pudesse, né, ser moldado, ser tratado, e aí sim, Jesus fazer uma mudança na vida dele, né, para Ujú. ele se tornar um dos maiores plantadores de igreja. Sí, Então, isso que... de la vida de él también podemos percibir, ¿no? Que es a una persona que, por ejemplo, está perdida o que vos decís, "Mm, no hay lo que hacer más con esa persona", nada es imposible para el Señor. El Né? Señor tiene algo para esa persona que hoy en día está en esa situación, como decíamos hoy, si esa persona está en situación de calle, bueno, vaya a saber por qué está en situación de calle. El día de mañana de repente se levanta, vuelve, Dios la llama y bueno, se recupera, porque Dios transforma lo que, Dios es el alfarero, ¿no? O sea, lo que Él quiere transformar, Él va a transformar. Entonces, Amém. esa historia de Pablo es súper interesante también. Una persona no creyente escucha esa palabra y bueno, creo que es súper importante que la conozca también. Amém. Então, de Saulo se tornou Paulo. Então, nós temos que ser Paulo. E antigamente nós fomos Saulo. Se questionando com várias perguntas difíceis. Por que adoram esse Deus? Por que louvam esse Deus? Por que servem esse Deus? Para que Exactamente. servem? Então, ele deve ter pensado, conjecturando. Aí teve uma transformação, um encontro. E quando teve esse encontro, a vida mudou. E a vida mudou para melhor. E se tornando, né, um discípulo de Cristo e um dos maiores plantadores de igreja. Né? Plantando Exactamente. igreja, ganhando almas. E combater o bom combate, né? Ujú. Combater o bom combate. 2 Timóteo, capítulo 4, 5, 7, que diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Guardia Então fe. temos que combater o bom combate todos os dias, né? E a vida é como uma carreira, né? Temos que cumprir essa carreira. Amén. E quando chegar lá no final, né? Chegar bem com Deus e chegar lá no reino, ó. Que o Senhor nos venha nos reconhecer. Eu vos conheço, eu reconheço, o seu nome está no livro da vida, vocês me serviu e foi Ujú. fiel. Então é isso. E para nós encerrar, aqui, ó. Para encerrar, é uma palavra que eu vou pedir para a irmã Gislaine compartilhar. Qual mensagem Deus colocou no seu coração para compartilhar com a gente nesta tarde? Qual seria a palavra, o conselho, a lição que tu quer compartilhar com a gente? E depois a gente ora no final. Perfecto. Amém. La palabra que vine orando estos días antes de estar aquí
Bueno, primeramente que Dios los bendiga a todos los que están mirando este video, los que van a mirar después y después y después. Este, Espero que hayan podido mirarlo todo porque todo lo que dijimos aquí todo de testimonio. Y la palabra que vine orando, que Dios me puso en el corazón, fue todo lo que hagamos, hagamos para el Señor. Que la había leído hoy ya, porque como decía, no trabajamos para un jefe, para una jefa, trabajamos para el Señor, somos siervos del Señor, serviremos al reino de Dios, ¿no? Servir tanto adentro de la iglesia como en nuestra casa, en el lugar de estudio, en el trabajo. Mi jefe es el Señor, mi jefe es Jesucristo, todo lo que hago para hacer con perfección, lo hago como si fuera para el Señor, porque después el Señor, vamos a rendirle cuentas al Señor. Entonces, está eso también, de que si hice y lo hice con desánimo, ¿de qué vale? Entonces más vale hacerlo con ánimo, porque el Señor ahí se va a percibir, se va a dar cuenta que fue para Él. Toda la honra y toda la gloria sea para Jesucristo. Entonces, todo lo que hagamos, no hagamos personalmente, esto no lo estoy haciendo para mí, y sí estoy haciendo para exaltar el nombre de mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me parece que esa es la palabra que venía yo, capaz que no soy la mejor dando, expresándome con las palabras correctas, pero esa fue la palabra que sentía de compartir acá. Amém. E uma mensagem abençoada por Deus e toda a nossa live, né? A gente compartilhou tantas mensagens, tantos testemunhos, tantas experiências com Deus e isso é louvável a Deus, né? O maná do céu. E esse Amén. maná do céu temos que ter todo dia na nossa vida. A gente servir a Deus, servir nesse pouquinho que Deus nos dá. Esse pouquinho que Deus venha nos dar, que a gente coloque em prática. Não enterre esse talento. Multiplique esse talento. Coloque em prática. Aí a irmã Juliana Rodrigues, Deus abençoe a sua vida. Coloque em prática. Multiplica. Faça a diferença. Comece acertando ou errando. Faça o seu melhor todos os dias. Consagra a Deus, Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo que tu for fazer na vida, que os seus planos e projetos sejam bem-sucedidos. Se empenhe, faça o melhor. Que Deus vai te honrar, vai te abençoar. E tu vai fazer discípulos. Acredite no seu potencial. Acredite que você pode acreditar. Não é errado acreditar. Deus quer que você acredite, que você que faça a sua parte. Deus fará dele. Mas não de braços fechados, não só somente sentados, esperando por algo. Entendeu? Eu fui revelado que eu vou ser uma grande pessoa na vida. Claro. Então bora fazer. Temos que luchar por isso. Se Deus quiser, se Deus permitir, o teu nome vai ser conhecido. Mas a gente tem que ter o quê? Uma identidade. Portanto, não é conhecido na terra. As pessoas elas pecam muito nisso. Tu pode se conhecer na terra e não está errado. Pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Mas é melhor tu ser conhecido no céu. Imagina assim, tu é conhecido aqui na terra, tu é famoso, tu é um popstar, tu é conhecido, saber que todo mundo, não adianta de Deus, eu não vos conheço. Por quê? Porque tu pensou para si, em materialismo, em bens materiais, pensou só para estruturar a tua vida, e aí na hora ali, com Deus, esqueceu de Deus. Então, a gente não pode esquecer de Deus. Entendeu? Deus tem que ser o número 1, é a nossa prioridade. E se Deus te fazer conhecido, amém, entre grandes príncipes, sacerdotes, autoridades, ele te coloca. Mas não perca a identidade, não perca a humildade, de onde Deus te tirou e de onde Deus te coloca. Então, a gente tem que ter identidade. Podemos ter referências, mas temos que sermos imitadores de Cristo, pessoas que vêm nos aconselhar, nos motivar a continuar, que pode ser poucas, mas que sejam leais, sejam verdadeiras, que intercedem por nós. E vai fazendo, que Deus vai te abençoando grandemente a nossa vida. Então, para nós encerrar a live, vamos orar nesse exato momento. E logo mais a irmã Gislaine tem aula, então ela vai estudar. Então, para nós encerrar, para ela poder ir na nossa aula. Depois já deixo salvo o vídeo ali, já posto no Instagram, vou postar no YouTube, vou postar no Facebook, vai postar. Perfeito. E vocês vão assistir depois aí, completa a live. E agradeço
por ter participado da irmã Gislaine. Foi uma bênção de Deus. E ore Un comigo nesse placer, el exato placer es momento. mío. Sim. Vamos orar nesse exato momento aí, ó. Todos vocês aí. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Oro neste exato momento e te agradeço, Senhor, pela live que nós tivemos nesta tarde de terça-feira. Foi uma live abençoada por Deus, um bate-papo muito bom. Que exaltamos o teu nome, Senhor. O Senhor foi exaltado, glorificado. Levamos o maná do céu para a vida dessas pessoas que assistiram ou que vão assistir depois, quando eu for postar a live. E tivemos, através dos testemunhos, através do chamado, através de várias mensagens e referências bíblicas, falamos do Senhor, do seu evangelho. Que Amén. vidas sejam alcançadas pelo poder da tua palavra. Que alguém seja encorajado a conhecer os teus caminhos, a dobrar os joelhos e orar ao Pai, a querer clamar o seu nome, a querer, se quiser, congregar numa igreja. E o Senhor fazer morada nessa vida, nesse coração. Amén. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, que o Senhor venha fazer morada na nossa vida todos os dias. Não seja um momento, mas seja um relacionamento. Não seja só um dia, mas seja todos os dias de intimidade, de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Uma vida com Deus. Mesmo que a gente se sinta sozinhos, não estamos sozinhos. O Senhor peleja por vós, está conosco todos os dias. O Senhor está no controle. O Senhor está no comando de tudo. E agradeço pela vida da irmã Gislaine, que participou comigo na live. Estava bênção de Deus. Abençoe 100 vezes mais a sua vida. Que ela seja usada nas redes sociais, no evangelismo, na igreja que ela congrega. Abençoe esses jovens desse ministério aí da Aliança Cristiana e Missioneira. Abençoe essa igreja, essas congregações daqui de Ribeira e demais cidades. Abençoe todos eles que venham crescer na graça, no conhecimento, e a igreja venha ampliar, expandir cada vez mais. Que ela seja usada por ti, Pai. Faça a diferença. Trabalhos, faculdade, por onde ela pisar. Que ela dê frutos. Que ela venha colher bons frutos através do seu testemunho que o Senhor tem na vida dela. Isso vai abençoar cada vez mais a vida de todos nós aí. Em nome de Jesus. E essa é a minha oração. E assim te peço e te agradeço. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E você diz amém. E amém. Então, muito obrigado por ter participado, irmã Gislaine. Deus abençoe a sua vida, a No, sua yo te família, a agradezco. todos vocês. Quiser falar alguma coisa, pode falar. Agradecer por la oportunidad de poder estar aquí dando mi testimonio. Muy linda la oración, me llegó, me tocó. Bueno, están todos invitados también a participar en algún culto que quieran ir, que está bueno Amém. conocer también. Y bueno, que todos aquellos que aún no se animaron, como decís vos, de dar ese paso de fe, ese paso de ir a una congregación, porque muchas personas quedan con ese, ay, mi yo de antes. Bueno, el Señor tiene una vida nueva para cada uno de nosotros y es dar el paso, conocer a alguien que se congrega acá mismo. Bueno, ¿querés conocer la iglesia de Eduardo? Hablas con Eduardo. ¿Querés conocer mi congregación? Hablas conmigo. Entonces me parece que todo lo que hablamos hoy fue referente a Jesucristo, exaltamos su nombre y toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor y vivamos como la voluntad que Él quiere para nosotros. Agradecer por esa oportunidad. Amém. E Deus abençoe a vida de todos vocês aí, ó. Agora um pessoal entrou, a Juliana Rodrigues, Victoria Rodrigues, aí, ó. Todos vocês, Deus abençoe. Amém. Grupo dos jovens de vocês aí. Tava vendo aí, sábado às 9 horas da noite. Ô, Glória. Sim. Eu vejo que vocês fazem às 9 da noite. Que bom, né? É uma vigília, provavelmente. Eu tava Sí, vendo porque aí. quedamos del culto general, ya quedamos para el culto de Tava jóvenes. vendo. Amém, que maravilha. Não sei se é tua irmã, Major Mancília. É sua irmã, ela? Quem que seria ela? Victoria, Não, Major. Quem que é a Major? Majo, Marro. O que Tia. ela é? María José, Maria ela que José. estuda teologia. Ela que estuda teologia. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Amém. a livraria que vocês têm. Amém. Também até esqueci de comentar da Eu livraria. ia falar aqui rapidamente. Vou falar rapidamente aqui. Sim. Cristiano Universo. Cristiano Universo, eu escrevi aqui agora. Estava escrevendo. É de vocês? Não? O Éder? Sim. É de vocês dois? Sim. Que bom.
É de vocês Empezó duas. todo, mi hermana empezó comprando libros, vender así, después hizo la página y hoy en día tenemos la página, llevamos los libros a domicilio. Empezó todo como libros para niños, pero ahí ya los adultos empezaron a pedir Biblias, todo en españoles, ¿no? Empezaron a pedir Biblias, tenemos devocionales también, librillos así para jóvenes, adolescentes, devocionales. Amém, que bênção. Então Deus abençoe todos vocês. Amén. Universo Cristiano, Cristiano Universo aí para seguirem depois. E a todos vocês do Jovens ACM Centro, congregação aí que você congrega. Deus abençoe. Um abraço para Están todos todos vocês aí invitados. na live. Então, depois eu vou dar uma olhada nos livros aí. É bom, isso aí. Tem que ler, tem que se aprofundar, tem que meditar. Então, Exactamente. agora eu vou encerrar a live para ti e para a aula. Deus abençoe a todos vocês. Se tenham uma ótima Bendiciones. noite. Agora depois vai ser postado para nós assistirmos a live. Tá bom? Muito Excelente. obrigado. Bueno, Tenha bendiciones, gracias. bendições para todos nós. Graças. Tenha Amén. uma ótima noite. Agora encerra a live. Abraços para todo mundo.